Na primeira parte deste vídeo, vimos que a origem do cone de luz futuro do Sol seria uma curvatura negativa do espaço, que reteria o tempo no nosso futuro. Como o futuro não existe porque ainda não aconteceu, isso teria resultado numa aparente inversão da seta do tempo. Isto é, o que existe precisa estar no nosso passado. Mesmo assumindo uma orientação imaginária nos dois casos, a seta do tempo deixaria de apontar para o futuro e passaria a apontar para o nosso passado. Então, vamos tentar readaptar o cone de luz futuro dos físicos a essa inversão do sentido da seta do tempo. Segundo Hawking, a Terra estaria viajando no espaço por fora do cone do Sol, e portanto, na direção do futuro. No caso da morte súbita da estrela, não restaria nenhum cone de luz futuro, a não ser na nossa imaginação, pois o Sol continuaria brilhando no céu, ainda por 8 minutos. Esse problema envolveria o observador, pois, para ele, tudo que existe já estaria no seu passado. Isso iria atribuir características de instantaneidade para a morte do Sol, mesmo que ela tivesse ocorrido há 8 minutos. A noção de cone de luz futuro do Sol existe por semelhança com a noção de cone de luz do passado do observador. Mede-se a velocidade da luz por rastreamento remoto, no único sentido da seta do tempo em que isso se torna possível. Ou seja, na direção do seu passado. Determinam-se, indiretamente, os 8 minutos de afastamento da nossa estrela, utilizando-se a velocidade da luz. Depois, inverte-se a seta do tempo, e se extrapola o conceito de cone de luz do passado na direção do nosso futuro. O futuro é normalmente considerado, pela ciência, como se fosse uma imagem inversa do que vemos no nosso passado. Esse problema seria criado pela polarização da luz, que não demanda tempo. O futuro não existe na prática, porque ainda não aconteceu. Naquele sentido, a seta do tempo teria uma orientação negativa, acompanhando a formação da curvatura do espaço. Pode-se dizer que o observador conteria o tempo, por um princípio de exclusão de acesso ao que estaria acontecendo no seu futuro. Esses modelos de cone de luz do passado e do futuro são sugeridos pela luz emitida pelas estrelas, e não pelo espaço. Apesar de imaginários, eles seriam cones retos, ou seja, resultariam do giro de um triângulo retângulo sobre um dos seus catetos. Para a obtenção de uma elipse, e não de um círculo perfeito, seria preciso cortar transversalmente esse cone reto. Se não fizermos isso, as órbitas dos planetas serão circulares e não elípticas, pois essa será a informação que será disponibilizada ao observador pela luz polarizada. A imagem do Sol, que vemos com 8 minutos de atraso, conservaria sempre o mesmo volume e o mesmo brilho ao longo do tempo, devido ao virtual nivelamento entre o ultravioleta e o infravermelho. Assim, Júpiter deveria receber, proporcionalmente, menos luz do Sol do que a Terra recebe, pois está muito mais afastado da fonte. No entanto, as naves Voyager revelaram que Júpiter, assim como Saturno, reflete até 3 vezes mais luz para o espaço do que a que receberia do Sol. Sem saber a causa do problema, os físicos concluíram que os planetas citados deveriam ter uma fonte interna de calor. Existiria uma saída para esse problema. Dissemos, anteriormente, que mesmo que o espaço se curvasse, ele se manteria virtualmente plano, porque seria descrito pelo seu mensageiro, e não por ele mesmo. Assim, se a curvatura do espaço variasse para mais ou para menos, iria influenciar a densidade do Sol, sem que isso implicasse na variação da sua massa total. Se o espaço se curvasse mais intensamente ao redor da estrela, a sua densidade aumentaria.
O volume total da estrela deveria diminuir, emitindo menos luz para o espaço. Com a variação transitória da intensidade do seu brilho, o Sol deixaria de atuar como se fosse uma lâmpada de brilho constante. Um planeta em órbita deveria responder, secundariamente, ao aumento da curvatura do espaço, aproximando-se mais da estrela. Enquanto isso, ele deveria receber menos luz do Sol do que o normal. Se ocorresse o contrário, e o espaço se curvasse menos ao redor da estrela, haveria um aumento do seu volume, e queda da densidade da sua massa. Nestas condições, o Sol deveria irradiar mais luz e calor para o espaço. A Terra, em órbita, deveria responder à menor curvatura do espaço com um afastamento em relação à estrela, recebendo mais luz e calor do que normalmente recebe. Esse afastamento do planeta, na direção do afélio, ocorreria sem que ele abandonasse, de forma absoluta, a sua posição física no espaço. Ou seja, a atuação velada do espaço é que regeria um movimento relativo no espaço-tempo. Diz-se velada, porque o esticamento do espaço contrairia o tempo, e sem tempo, não haveria movimento que se pudesse medir. O afastamento ou a aproximação, entre a estrela e os seus planetas, não seria absoluto. Ele decorreria da elasticidade do espaço ao seu redor. No caso de Júpiter e Saturno, eles poderiam estar recebendo do Sol mais luz e calor do que normalmente seria esperado. Segundo um comentário de Einstein sobre o espaço absoluto de Newton, e que consta do seu livro Como Vejo o Mundo, o espaço seria capaz de gerar inércia, sem depender da influência direta das massas. A contração do tempo, no nosso futuro, justificaria o pensamento de que mesmo que a luz se demorasse em comunicar o evento da gravidade de uma estrela, ela se apresentaria, para os nossos sentidos, como se tivesse ocorrido instantaneamente. Não importaria o tempo necessário para que a luz de uma estrela distante nos alcançasse na Terra, pois essa estrela somente seria avistada depois que a sua luz já estivesse por aqui. Sem a presença da luz, as estrelas deixariam de existir para nós, mesmo continuando lá. Vê-se que esse seria um problema relacionado apenas à nossa memória, pois o universo não parece estar muito preocupado com o que pensamos a seu respeito.